Bem, nessa aula a gente vai ver a compressão na prática, tá? E a gente vai usar para isso o sinal da voz. Aproveitando o exemplo porque ele tem uma parte muito alta, tá? Então é bom o exemplo para a gente usar. Só que ao invés de usar o CLA2A aqui, eu vou usar o 76, tá? Apenas para exemplificar, tá ok? Então vamos lá, vamos colocar solo aqui, vamos colocar para tocar. Eu vou clicar aqui no alfinete para fixar ele aqui, ó, tá? Uso do opressor. Quando o aportaram na terra sul. Então, a primeira opção que eu tenho aqui é trabalhar com os presets, tá? Eu posso vir aqui no preset aqui, ó, e selecionar aqui vocal. Ele já seleciona um preset automático para mim, tá? Vamos colocar para tocar. Uso do opressor. Quando o aportaram. Note que a compressão aqui ela tá atuando muito, por volta de 7, às vezes chega a bater no 10 aqui, tá? Como que eu faço para, já que nesse compressor eu não tenho threshold, tá? Ele vai aqui pelo input, ó. Quando eu diminuo o input, eu diminuo essa taxa de compressão. Uso do opressor. Quando o aportaram. E eu vou deixar por volta de Uso 6 do dB. opressor. Uso do opressor. Ok. E já que eu diminui um pouco o input, lógico, eu vou compensar aqui no output, dando uma saída, tá? E aqui nesse preset automático, ele deixou um release rápido, tá? E um ataque, assim, um tempo de ataque médio, tá? Eu estou usando 4:1. Aqui, ó, o ratio eu estou usando 4:1, tá ok? Então basta que, assim, num primeiro momento, você que está aprendendo agora, basta que você ajuste o threshold, que nesse caso aqui nem tem o threshold, que ele vai pelo input, tá? Para que a parte mais alta, a parte mais intensa, ela seja comprimido assim por volta de 3 a 6 dBs, tá? Uso do opressor. Tá ok? Por exemplo, se eu deixasse aqui, ó, Uso do opressor. tá vendo? Ele tá comprimindo muito, tá comprimindo 20 dBs, não é o que eu quero. Então eu vou ajustando aqui pelo input. Uso do opressor. Uso do opressor. Ok, aqui ele tá. Então ele tá comprimindo, na parte mais alta, intensa da voz, tá comprimindo por volta de 6 dBs, que é o que eu desejo, assim, é uma medida clássica, né? Você pode começar por aí com o tempo e sacando qual medida dá certo para você, tá? E se você abaixar o input, lógico, você vai precisar compensar, né? Para esse sinal não abaixar muito. Aí você aumenta o output, tá? E o release aqui, ó, e o ataque, eu vou escolher deixar o do preset mesmo. Aqui eu tenho os presets, né? Olha lá, de kick, snare, de bumbo, caixa, over e etc, tá? E o ratio eu vou deixar em 4:1 mesmo, tá bom? Nesse CLA76 é o seguinte, ele simula um sinal, um ruído de corrente, tá? Que aqui, no caso aqui, tá de 60 Hz. Ou seja, ele vai mandar um ruídozinho para simular aquele ruído que existia no som analógico. Mas todos os compressores simulando ao mesmo tempo vai dar um ruído muito alto. Então o que eu vou fazer? Eu vou desligar aqui, tá? Vou desligar não só nesse, eu vou vir aqui em todos, ó. E vou desligando esse esse ruído, tá? Deixa eu ver aqui, já tá. Os que estão ligando, eu vou desligar. Ok,
Ok, eu acho que todos já estão desligados aqui. Depois eu vou voltar ao compressor que eu prefiro na voz, tá? Esse compressor foi só para exemplificar. Um dado importante, que às vezes a gente parte do pressuposto que o aluno já sabe, né? Mas tem muita gente que está começando, que não sabe. Então eu vou falar sobre o compressor. O seguinte, você tem uma onda sonora e que você tem alguns pontos que são muito altos, que geram uma variação muito grande de volume, tá? E você quer nivelar isso, você quer abaixar esses picos, você quer deixar mais baixo. Por quê? Você tem uma constância de volume e você fazendo isso em todos os instrumentos, você tem uma constância no volume geral da música, né? Seria estranho você estar ouvindo o cantor, de repente ele canta alto, canta baixo, tá? Então, assim, você vai tirando essa constância. Tá? Então, para isso que servem os compressores. Um outro dado é o seguinte: na música pop, assim, música de rádio e tal, geralmente se usa muito compressor, né, para não ter muita variação. Mas dependendo do estilo, por exemplo, num jazz, num violão e voz, a compressão ela vai ficando complicada, porque você tira a dinâmica. A verdade é essa. Quanto mais você faz uma compressão mais radical, mais você tira a dinâmica da música, né? Então, em alguns estilos, você não quer tirar essa dinâmica, tá? Que jazz, em violão em voz, tal, é preferível deixar mais natural. E essa medida que eu passei para vocês de 3 a 6 dBs, tal, todo mundo usa ela, assim, na maioria das coisas. Pelo seguinte, porque ela não é uma compressão muito agressiva, sabe? Você não pode comprimir muito, porque aí você tira a dinâmica da música demasiadamente. Mesmo em músicas pop, assim, você tira muito. Então, é desejável que você dê uma comprimida, dê uma regularizada, tá? Mas não muito, para não ficar muito artificial, tá bom? Esse dado é importante da gente saber. E na próxima aula a gente começa então a ver as cadeias aqui de efeitos, fazer um por um para entender como funciona. Falou, pessoal. Até a próxima.